Depois do Ibope São Paulo, Ibope Rio, vamos mostrar agora o Ibope Belo Horizonte para você acompanhar também, né? Olha lá, intenção de voto total. O candidato, então, que vem liderando aqui é o candidato João Leite, que estava com 45% das intenções de votos, né? Com rejeição de 20%. Aqui ficou melhor, ó, tem rejeição aqui. Vamos ver para quanto que ele foi. Ele subiu para 45%, né? Teve uma pequena ascensão, e mais a rejeição caiu para 19%. Em segundo lugar, nós temos, então, o Calil. Me surpreende, vocês estão falando de partido político, eu não sabia que o seu Calil é do PSH, isso ou não? Mas, na verdade, PHS. É presidente do Atlético Mineiro. Ah, E o João é? Leite Mas esse é o partido dele, é o Atlético Mineiro ou é é uma o... disputa no Atlético Mineiro. O João Leite é ex-goleiro e o Calil é ex-presidente. Caramba. Bom, ele tinha 31% das intenções de voto na pesquisa anterior, com a rejeição de 28%, e ele subiu, vamos lá, ele foi para 31%, e a rejeição foi também para 31%. Praticamente eles, eu acho que estão embolados, pode ir até para o segundo turno. Vamos ver o terceiro colocado, então, aqui, só para a gente ter uma ideia da... o terceiro, o de cima. Então temos aí o Luiz Tube com 18% de rejeição, né? Tinha 5%. Então, o de cima, vamos colocar esse deixa eu ver, esse aí, isso. Vamos colocar aqui, está aqui, intenções de voto caiu para 14% e foi depois para 13%. Portanto, deve ficar realmente polarizado, como você viu aí. Tá certo? Calil, então, é do PHS. O que significa no PHS? Seu partido, você que é ex-presidente do Atlético Mineiro. Partido Humanista, qualquer coisa. Agora me escapa o significado da sigla inteira. Partido Humanista Social? PH, Partido Humanista Social. Socialista? Ninguém vai votar por causa do partido, não. Olha, quem está na mira da Lava Jato vai ter 7 dias de respiro. A partir da manhã, nenhum eleitor poderá ser preso, exceto se for pego em flagrante ou alvo de uma sentença condenatória por crime inafiançável. A medida está no Código Eleitoral, tem como objetivo evitar prisões por motivos políticos. Está certo ou não? Agora estamos falando aqui, o André está me falando, é Partido Humanista da Solidariedade. Está vendo? Nós precisamos estudar mais, a gente está estudando pouco. Entre janeiro e agosto desse ano, 3,5 milhões de pessoas se aposentaram. O número de 16,5% maior do que no ano passado. Aí nós vamos olhar o seguinte, por que razão as pessoas se aposentam? Dá uma olhadinha aqui, tem a reforma presidenciária. Esse aqui é o programa do Pochá, que passa na Record. Vamos lá. A pessoa está correndo para se aposentar antes da reforma. Invalidez, o mais alto é o Centro-Oeste, 21% das pessoas, 22%, não dá, das pessoas procuram se aposentar por invalidez, Centro-Oeste na ponta. Vamos ver o outro motivo, além da invalidez, que traz, então, pessoal, idade. A região norte, com 78%, buscam aposentar por idade. O Nordeste com 74% e as outras estão com menos. Liderança, portanto, do Norte e Nordeste procurando aposentadoria por idade. Vamos procurar outro critério, além do idade. Seria então esse aqui, tempo de contribuição. Olha que curioso, aqui virou. Por tempo de contribuição, ou seja, a pessoa começa a trabalhar, acho que com 14 anos, depois contribui 35, salvo engano. 40% no Nordeste, 37% no Sul e as demais estão bem menos em relação a essas duas. Aqui somam 30, 77, 78% aproximadamente. Além do tempo de contribuição, temos aqui uma outra informação que diz o seguinte. Valor médio do benefício. Pessoal que se aposenta, então, pelo piso mínimo, está recebendo um salário mínimo, que é R$ 888. Os demais que contribuíram, a média é de R$ 1.817. Tudo isso aqui, a gente está se referindo única e exclusivamente ao INSS. Aqui não entra a aposentadoria daquele pessoal que contribuiu uma parte e não contribuiu tudo na área pública e recebe integralmente. Tá certo ou não? Bom, outra pergunta que eu queria dizer a vocês o seguinte. Quando é... Coach, por favor, pode falar. Só para completar, senão pode completar, Coach. O debate, né? Vamos lá. É que o Moisés estava falando das lideranças, a gente estava falando, e eu quero ressaltar uma coisa, não estou falando só de lideranças político-partidárias. A grande questão, você começou a falar disso também,
é da sociedade civil. Estou falando de lideranças na igreja, na academia, na OAB, na CNBB, em todo lugar, né? na Uni. Antigamente havia lideranças nacionais dessas que se uniram, a gente lembra, nós somos da mesma geração, em 84 na campanha das diretas. Eu pergunto hoje quem é que nós temos de lideranças nacionais, não digo nem nos partidos, na sociedade brasileira eu não vejo. Mas eu acho que está começando a emergir. Por quê? O Silvio mencionou isso, eu estou de acordo. Está começando a emergir na área da juventude uma cabeça completamente nova de percepção sobre o funcionamento da relação Estado-sociedade e sobre o funcionamento da política. Tem um contingente de jovens que são muito críticos. Haja visto as manifestações de 2013, que talvez foram paradigmáticas, num certo sentido, da crítica aos partidos, da crítica à qualidade dos serviços públicos, não é? Então, eu acho que começa a surgir. O problema é que, em parte, na sociedade civil, não é que não tenha lideranças, tem lideranças, mas porque elas não entram no terreno da vida pública, porque, num certo sentido, a política virou uma coisa que as pessoas querem afastar. Então, nós precisamos recuperar a dignidade da política. Nós precisamos recuperar a política como um funcionamento voltado para os interesses da comunidade, para o que antigamente se chamava o bem comum. O bem comum não é alguma coisa que é definida por uma facção, por um partido, ou por digamos, por um setor empresarial. O bem comum supõe um debate público, um debate na sociedade, não é, que precisa ser promovido. E aí volta a questão da liderança política. Como é que você muda a cultura política quando ela é muito conservadora, ou eventualmente quando ela é atrasada, ou eventualmente quando ela aceita a corrupção como um mecanismo de fazer política? Depende de lideranças que tenham cabeça, perspectiva, para pensar que é possível uma outra maneira de organizar a política. Eu acho que nós estamos carecendo disso. Agora, fazer o diagnóstico que nós estamos carecendo significa que nós precisamos tomar medidas nas universidades, na sociedade civil, nas igrejas, para começar a propor a emergência de líderes, novos líderes, jovens líderes, com uma convicção, com uma formação, eu diria, por um lado, democrática e, por outro lado, republicana, que aceitam os princípios republicanos, que o interesse da república, da sociedade como um todo, está acima das facções do grupo A, do grupo B, ou, eventualmente, do partido que tem uma perspectiva limitada e não uma perspectiva universal. Agora, isso é uma coisa que precisa ser construída. Nós precisamos trabalhar nessa direção. Eu acho que o Brasil está abrindo essa possibilidade. É uma fase em que nós estamos começando a entrar nessa nova perspectiva. E isso supõe uma capacidade de propor e de, eventualmente, enfrentar esse problema. Ok, Silvio, já vou passar a palavra para você. Gentilmente aqui conosco, os nossos convidados, eu vou passar a palavra então agora para o Silvio. Silvio, para você concluir. Então, você sabe que eu estou morando numa travessa da Consolação. Então eu consigo ver a Rua da Consolação bastante bem do apartamento que eu estou. Quase todos os dias tem manifestação na Consolação. E descem Hoje, milhares, inclusive, teve. E descem milhares de pessoas. Médio, na Paulista. São os professores, são os estudantes, são os bancários, são os movimentos sociais, fora Temer. Olha, tem de tudo, não é? Quer dizer, isso mostra para mim uma coisa que é um capital brasileiro, que eu estudo isso há muito tempo também, que é a capacidade organizativa que a sociedade brasileira tem. As redes sociais têm alguma coisa com isso ou não? Ajudam, mas não resolvem nada. Agora, eu acho que nós não temos que pensar em termos novos mesmo, quer dizer, lideranças como Ulisses Guimarães, nós não vamos ter mais. Nós temos, sim, a capacidade de produzir coletivos que sejam lideranças e que tenham representações na pessoa do político. O que está faltando, de novo, é reconstruir esse elo entre essa vitalidade da sociedade civil e os espaços de decisão. Quer dizer, hoje em dia os políticos não representam ninguém, não dão satisfação para ninguém. Não é? Quer dizer, o que nós precisamos é recuperar essa dimensão de representação. Quer dizer, se você está lá, você tem que ser controlado, você tem que ser fiscalizado, a agenda que você vai defender tem que ser aquela daqueles que te elegeram. Não é? Sem dúvida, Quer dizer, lógico. E quando você vê que a sociedade não está
encontrando no sistema político, na sociedade política, esse canal de expressão das suas demandas, ela vai para a rua, ela vaza, ela cria um impasse político para se resolver a situação. Né? Ok. Bom, José, obrigado pela gentileza. Muito obrigado pelo convite. Não Luiz, resolvemos nenhum dos Vocês problemas não, nacionais. vocês não resolveram nada aqui. Silvio, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Obrigado.